Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre projeto de pesquisa e relatório de pesquisa, as diferenças entre os dois e o que tem que ter em cada uma das seções desses dois documentos. Tá? Vou apresentar a minha tela aqui para vocês, para a gente dar início à nossa aula. Bom, pessoal, então, como eu falei, né, vou falar sobre esses dois temas. E aqui está o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, estou à disposição, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa. O que que é o projeto? Projeto é uma coisa que você está projetando para o futuro, né. Então tenham em mente que projeto é uma coisa que vai ser feita no futuro, você está planejando uma coisa futura. Por que que eu estou frisando muito isso? Porque eu vejo as pessoas às vezes apresentarem um trabalho pronto e fala assim: "O objetivo desse projeto foi tarará". Não é projeto, é trabalho. Projeto é uma coisa que ainda não foi feita, tá. Então, o projeto é um trabalho que vai ser desenvolvido no futuro e possui etapas que envolvem o planejamento de como essa pesquisa vai ocorrer, tintim por tintim. Tá? Então, como ele vai ser desenvolvido no futuro, a partir do momento que você está escrevendo, você sempre vai escrever com os verbos no futuro. Então, por exemplo, você não vai falar, foi feito um experimento assim assado. Não. Será feito tarará e tarará, entendeu? Sempre no futuro, porque o projeto é um planejamento, tá? É uma coisa que ainda não foi realizada. Então, vamos lá, vou falar de algumas premissas, né, que o projeto tem que ter. Primeira coisa, e a mais importante de todas, é definir qual o tema que você quer trabalhar, né. Não sei para que vocês vão querer fazer esse projeto, não sei se é para TCC, para iniciação científica, para enfim. Mas um projeto de pesquisa, ele tem que ter o tema muito bem definido. E aí o conselho que eu dou para vocês, gente, é você conseguir fazer uma pesquisa em um tema que você realmente gosta de estudar. Porque fazer pesquisa não é uma coisa muito simples, é uma coisa que requer muito tempo, requer muito trabalho, requer muito estudo, você sentar, ler um monte de artigo, ler um monte de coisas. Então, assim, você fazendo isso com uma coisa que você gosta já é difícil. Agora, se você escolher um tema só porque fulano escolheu, ou porque o professor é gente boa, ou porque não sei o quê, não vai dar certo, porque você vai acabar, aquilo ali vai virar um martírio para você, né? Então, tentem escolher temas que vocês realmente gostem de ler sobre aquele assunto, que vocês gostem de estudar, tá? Então, define o tema. Ah, vou trabalhar com genética humana, vou trabalhar com parasitologia, vou trabalhar com imuno, e aí você tem que aplicar em alguma coisa, né? Lógico que você vai ter que ver o que, que o orientador faz para você colocar dentro daquilo ali. Você não pode querer fazer uma coisa que nenhum professor tem a experiência, né, de te orientar. Então, você vai ter que escolher dentro das áreas que tem os professores que têm capacidade para orientar você, tá? Então, tenta definir uma coisa que você gosta e que tenha uma pessoa que seja capacitada para te orientar. Então, aí, definindo o tema é uma coisa muito grande, né? Por exemplo, genética, né? Ou farmacogenética, que são as áreas que eu trabalho, é um tema. Mas e aí? Você tem que afunilar um pouquinho. Lá dentro desse tema, você tem que bolar um problema a ser resolvido, porque o projeto de pesquisa, pesquisa científica é justamente você tentar resolver problemas que existem dentro de uma área, né? Então, aqui você vai definir qual é o problema que você quer resolver dentro daquela área. Problema, geralmente, é uma pergunta. Ah, por que que eh, não sei, alguma alguma coisa que você queira saber, né, vou falar, assim, da minha área. Por que que algumas pessoas, eh, e aí vai surgindo, você vai afunilando cada vez mais, né, então, por que que algumas pessoas, não sentem efeitos a determinados medicamentos? O que a genética tem a dizer sobre isso? Então, aí você vai conversar com o seu professor e ele vai conseguir afunilar esse problema de acordo que ele vire uma coisa factível de ser feita no tempo que você tem e com o orçamento que tem disponível, né. Se for um projeto de um ano, que eu acho que é o caso da maioria, né, um projeto de iniciação, um projeto de TCC, então tem que ser uma pergunta que você consiga responder nesse tempo. E aí quem vai falar isso para você vai ser o seu orientador, né. Às vezes você pensa num projeto super mirabolante que é quase que uma tese de doutorado e não dá. Então você tem que definir o problema como uma coisa dentro de um tema que te interesse, e aí, conversar com o seu orientador para ele definir uma pergunta que seja boa, né, de ser feita aí no tempo que você tem disponível para fazer. Então, a partir do momento que você tem essa pergunta, aí as coisas vão andar muito mais fáceis, tá? Essa é a parte mais, não difícil, mas é a parte que tem que pensar com muito carinho, porque é em cima daquilo que você vai trabalhar. Então, se você tem uma pergunta, a ideia é você responder essa pergunta ao final do seu trabalho, né? E
Quando a gente pensa na pergunta, é óbvio que a gente pensa em possíveis respostas, né. Então, por exemplo, a mutação X faz o paciente ter uma reação mais reações adversas a medicamentos? Então qual é a hipótese? Qual é o que que você pensa que pode ser a pergunta a ser resolvida? Sim ou não, né. Então, assim, tô dando um exemplo muito, muito básico, tá, gente. É lógico que não é só sim ou não, mas às vezes você coloca que tal polimorfismo é assim, assim, assado, e porque ele causa alteração X na proteína, pode ser que o medicamento não funcione adequadamente, coisa do tipo. Então, a partir do momento que você tem um problema, você tem uma pergunta. E se você tem uma pergunta, você tem uma ideia do que você vai encontrar dentro do seu trabalho, né. Geralmente a gente tem 2 hipóteses. Uma hipótese que você, eh, que é, digamos assim, a que você espera, né, e uma outra hipótese que é o contrário. Então, pode ser duas hipóteses, pode ser mais de 2 hipóteses, geralmente a gente tem uma hipótese principal e a gente geralmente escreve ela dentro do projeto, tá. Então, tem a pergunta e tem a hipótese, que é uma resposta, eh, provisória e supositiva, né, digamos assim. Eu vou supor que aquilo vai acontecer. Então, essa é a hipótese. E aí, gente, quando você tem o seu problema definido, você já tem o seu objetivo, porque o problema é uma pergunta, né. Então, por exemplo, por que medicamentos não funcionam em outros pacientes? Então, objetivo. Aí o que que você faz? Você pega essa pergunta e escreve ela de uma outra forma. Verificar se tarará tarará. E aí, o objetivo, gente, ele sempre é escrito com o verbo no infinitivo no primeiro. Olha, lembra de gramática, né, que é um verbo no infinitivo, aquele verbo, determinar, verificar, analisar, calcular tal coisa, sempre um verbo no infinitivo no início, tá, que aí é uma pergunta, mas ela não fica com cara de pergunta, tá, ela fica com cara de objetivo mesmo. E aí você tem um objetivo maior, que é o objetivo que a gente chama de geral, que é esse grande, determinar a frequência dos alelos de tal população, determinar, a frequência de diabéticos no município de Uberaba, não sei, aí é de acordo com a pergunta que vocês fizeram junto com o seu orientador. E aí, então você vai ter o objetivo, e é um objetivo grande, né, que é a sua pergunta principal, só que dentro dessa sua pergunta principal, você vai ter várias respostas pequenininhas, né, e aí você entra nos objetivos específicos, que é o que que é? Você vai destrinchar esse seu objetivo grande em vários objetivos pequenos. Então, por exemplo, você tem 1 ano para responder essa pergunta, mas dentro desse ano, vão ter várias etapas o seu trabalho, né, vão ter as etapas, e aí, à medida que o tempo vai passando, você vai respondendo pequenas partes dessa pergunta, ou seja, você vai realizando o seu objetivo aos poucos até chegar na sua resposta grande. Então, esses objetivos específicos, geralmente pedem, né, objetivo e objetivos específicos, você faz em forma de tópicos, e são pequenas partes do seu objetivo geral, tá. Que mais? Dentro de um projeto, gente, tem que ter justificativa, tá. Se aí uma coisa outra coisa importante, para você fazer o seu projeto, você provavelmente vai ter um edital que vai determinar como que esse projeto tem que ser feito, né. Não sei se é o edital de iniciação científica, de bolsa, de TCC, qual for, mas sempre tem uma normativa que vai reger e vai te falar quais são as partes que o seu projeto tem que ter. E aí, essa parte aqui de justificativa, ela é um pouquinho variável. Tem alguns editais que pedem, tem outros editais que não pedem, mas de qualquer forma tem que ter, tá. A justificativa, gente, é uma das partes mais importantes do projeto, que é o momento que você vai vender o seu peixe. Você vai convencer quem está lendo o seu trabalho, que provavelmente vai ser um avaliador, que ele é muito importante para a sociedade. Por que que ele é importante? E aí, claro, você tem que se embasar, né, você tem que ler sobre o assunto para conseguir convencer as pessoas que você tem argumento suficiente que esse trabalho vai ser importante pra literatura científica. Então, se tiver, né, lá no edital, falar assim que tem que ter um tópico específico para justificativa, você coloca. E ele vem sempre antes do objetivo, tá, gente? Vem antes do objetivo a justificativa. Ou então você vai colocar lá no finalzinho da introdução, a hora que eu falar de introdução eu falo para vocês. Se não tiver o tópico específico, quando você for finalizar a sua introdução, o último parágrafo da sua introdução vai ser a sua justificativa. Então você destrincha sobre o assunto e fala assim: "Ó, apesar de terem esses dados, ainda não foi feito um estudo assim, assim, assado". Aí então o objetivo, aí você passa para o objetivo do trabalho é fazer isso, isso e aquilo,
que você acabou de falar que ainda não foi feito. Um exemplo, tá? Uma justificativa bem comum essa. Então você tem que convencer que o seu trabalho é uma novidade, que ele vai ser relevante e que merece a atenção do avaliador, porque o projeto só vai poder ser feito se ele for aprovado pela comissão que está te avaliando, né. Então você tem que justificar a necessidade desse trabalho. Então, gente, como eu estava falando para vocês, eu estou colocando, assim, fora de ordem, porque eu estou colocando em ordem de raciocínio, é diferente do que você está lendo. Quando você lê um projeto, você pega primeiro a introdução, mas não é a introdução que você vai escrever primeiro. A primeira coisa é você definir o objetivo, entende? Então tô pegando aqui no lado do raciocínio, não de como que você vai escrever. Não, eu, Fernanda, isso pessoal, tá, gente? Isso é de cada um. Eu gosto de começar pelos objetivos, justamente para ter muito claro o que vai ser feito. E aí, dentro do objetivo, você pensa lá na justificativa, na metodologia, e eu gosto de escrever a introdução só por último, mas isso é critério de cada um, tá, gente? Então, dentro da introdução, dependendo, aí você vai ler o edital, ver se vai ter que ter introdução e referencial teórico ou não, né? Em geral, pedem só a introdução mesmo. E aí, dentro da introdução, você insere o seu referencial teórico. O que é isso? O referencial teórico, gente, ele é algum você vai ler artigos, né, sobre o tema que você vai falar, que tem a ver com o seu objetivo, tá. Pra quê? Pensa que alguém vai ler o seu trabalho que não tem nada a ver com a área, a pessoa não sabe nada do assunto. Então você tem que introduzir o assunto para ela, por isso que chama introdução. Então a pessoa que está lendo, mesmo se ela for de outra área, ela tem que entender o seu objetivo. E para ela entender seu objetivo, você tem que explicar um pouquinho para ela de como que está o andamento das pesquisas ultimamente, né? E de preferência, você coloca referências atualizadas. Então, você lê vários artigos e escreve um texto introdutório apresentando o seu projeto. Então, primeiro você fala do tema, né? Geralmente a gente começa falando do mais geral e vai afunilando ao longo da introdução para chegar bem no seu objetivo. Então, lembra que eu falei que tem a escolha do tema para depois escolher a pergunta? Então, você vai ter que introduzir o tema para o seu avaliador, falar o que é, sei lá, farmacogenética, o que é genética humana, o que é parasitologia de acordo com o organismo que você vai estudar, não sei. Tem que dar um geral do tema e aí já entra no assunto. Então, se você for falar de câncer, fala do câncer geral, mas fala o câncer de mama, se for câncer de mama, isso e aquilo, alguns dadinhos epidemiológicos, e já passa para estudos que já são parecidos com os seus, com o seu. E aí, claro, depois você vai justificar, ó, apesar de ter todos esses dados, ainda não tem um estudo que faça isso e aquilo. E aí você já justificou o porquê do seu trabalho, que é porque não tem na literatura, né? Então você quer colocar lá, tá bom? É um exemplo só, tá, gente? Então, aqui, ó, na introdução, o leitor tem que entender do que se trata seu trabalho, né? O seu projeto. O que você está pretendendo fazer? Qual que é o tema? Por que aquele objetivo é importante, tá? Então, a introdução é importante por isso. E aí, gente, você já tem a sua pergunta, agora você tem que saber como é que você vai responder essa pergunta. E a maneira como a gente vai responder a pergunta que está inserida dentro do objetivo é chamada de metodologia. Pode ser metodologia, pode ser material e métodos, vai depender do edital, tá? É a mesma coisa, no fim das contas. A metodologia, gente, dentro de um projeto, é uma das partes que tem que ter mais detalhe. Por quê? Porque você tem que convencer, olha só, você tem que introduzir o assunto para o avaliador, né, ele tem que entender o que você vai fazer, ele vai entender o porquê que seu trabalho é importante, ele vai entender a sua pergunta lá no objetivo, mas depois ele vai querer saber como que você vai fazer, né? Quais são os métodos experimentais ou de pesquisa bibliográfica, não sei, que você vai utilizar para responder aquela pergunta. Isso é a metodologia. Então, dentro da metodologia, você vai convencer aquela pessoa que você, com tudo que você detalhar lá, vai ser suficiente para você conseguir uma resposta adequada para o que você propôs. Então, a metodologia ela tem que ser mais detalhada. Obrigatoriamente, se você for trabalhar com seres humanos ou animais, tem que ter aprovação dos respectivos comitês de ética, tá? Aí você coloca lá, tem um número que eles dão de aprovação, você tem que colocar lá no projeto. Se não tiver sido aceito ainda, falar que foi submetido no comitê de ética, tá? E aí apresentar de preferência o comprovante da submissão, falar o seu N amostral, quantos indivíduos você vai utilizar no seu estudo,
qual é o desenho do estudo, se é um estudo retrospectivo, se você vai fazer experimentos, tudo você tem que falar na metodologia, tudo que você for fazer, tá? Geralmente a gente divide a metodologia em subtópicos, se você quiser, né? Participantes do estudo, aí você escreve tudo sobre isso. Depois, experimento X, aí você escreve como que ele vai ser feito, aonde que vai ser feito, se vai ser na UFTM, se vai ser em outro local, tá? Softwares que você vai utilizar, se for o caso de você trabalhar, né, com alguma coisa na área de, não sei, de bioinformática ou coisa assim, qualquer software que você for usar, você tem que detalhar. E é muito importante você falar quais são os testes estatísticos que você vai utilizar para poder fechar o seu resultado em uma coisa significante, né. É muito difícil a gente pegar um trabalho que não utilize nada de estatística, pode ser que aconteça, mas geralmente tem. E aí é interessante você já colocar no projeto qual o programa que você vai utilizar para fazer seus cálculos estatísticos, às vezes qual a linha de comando, se for por comando, quais são os testes que você vai utilizar, às vezes você quer ver diferença entre 2 grupos, aí você coloca qual o teste que você vai utilizar. Então, tudo isso tem que estar muito bem detalhado nessa metodologia, porque é a partir daqui que o avaliador vai ter uma noção de qual trabalho que você vai ter e também do tempo que você vai levar, né, para poder conseguir responder essa pergunta. E aí, alguns editais, gente, pedem que tenham um tópico de resultados esperados. Não é sempre que isso acontece, tá? Mas se tiver, se não tiver, não precisa colocar. Agora, se tiver, é bom vocês colocarem, assim, uma coisa bem breve mesmo. É esperado que os dois grupos apresentem diferenças significativas, de forma que o grupo um tenha maior frequência que o grupo 2, alguma coisa nesse sentido assim, meio que a sua hipótese, tá? Mas que geralmente as pessoas não colocam assim, uma página de resultados esperados, não, é um parágrafo, 2 no máximo, tá? Bem resumido mesmo o que que você espera encontrar de resposta da sua pergunta, tá bom? Eh, e aí, a gente tem que ver, a gente tô falando do avaliadores, né, a gente tem que ver se é suficiente, tá? Esqueci do acento aqui. Se é suficiente o tempo que você tem para responder essa pergunta. E aí é por isso que a gente pede que seja feito sempre um cronograma. Como que é o cronograma, gente? O cronograma é sempre o formato de tabela, eu coloquei aqui um de exemplo, sempre no formato de tabela, com as etapas da sua pesquisa aqui do lado esquerdo, e aqui em cima você vai colocando as datas. Você pode, aí depende do tamanho do papel, né. Aqui foi um projeto de 1 ano, então deu para colocar a cada mês. Mas se for um projeto, por exemplo, de 2 anos, você quiser fazer 12 linhas, você pode colocar bimestral, trimestral, tem gente que faz semestral, tá. Aí vai depender muito do que você está fazendo. Então, em geral, revisão bibliográfica deve ser feita durante todo o período, isso aqui é meio que padrão, tá, a gente colocar assim. E aí aqui embaixo você vai colocando as etapas, você vai olhar na sua metodologia o que que você vai fazer, vai colocar aqui as etapas e depois você vai marcando com um X quais são os meses que cada etapa daquelas vai ser feita. Se tiver relatório parcial, coisa assim, você coloca dentro do prazo que está no edital e a apresentação final também, tá, no último mês aqui. Elaboração de artigo, e aí, enfim, aí você vê quais são as etapas que você tem que fazer de acordo com a metodologia, tá bom? Fica mais ou menos nesse formato aqui, certo, gente? Então esse é o projeto de pesquisa. E aí, no fim das contas, né, eu falei com uma ordem aqui, mais ordem de raciocínio do que ordem de escrita, mas, o projeto tem uma ordem que eu vou falar para vocês, mas aí, por último, a gente coloca as referências. O que que são as referências? São os trabalhos que você leu para escrever aquele projeto. Importante, você coloca na lista de referências só os trabalhos que você citou no texto, tá? Não vai colocar um monte de referência. Ah, mas eu li, mas eu li e eu entendi alguma coisa desse assunto, eu quero colocar o nome do livro lá. Não, não é assim. Então, exatamente o que está citado é o que tem que estar na lista final de referências, tá? Então é importante vocês fazerem as citações ao longo do texto, de acordo com as normas da BNT, provavelmente são essas normas que o edital vai pedir, né. Data, gente, use preferencialmente referências atualizadas dos últimos 5 anos, tá, de preferência. Por quê? Porque aí, se você está referenciando só coisa de 1999, como que você vai convencer o seu avaliador que realmente o problema que você escolheu para fazer é uma coisa atual, né? Às vezes, quem garante que de 99 para cá ninguém fez?
e, né, é um trabalho obsoleto, é difícil de publicar, às vezes não traz muita novidade, então é interessante que vocês usem referências atualizadas para mostrar que o trabalho de vocês é atual, tá? E uma coisa importante é que existem softwares que fazem essa lista de referências automaticamente. Antigamente, quando não existia isso, gente, era um horror, porque a gente tinha que ficar mudando na mão, colocando cada numerinho, um negrito, outro itálico, outro maiúsculo, minúsculo, não sei o quê. Então dava muito erro, né. Hoje em dia vocês podem fazer isso de forma automática, tá, usando softwares que fazem essa formatação de referências automaticamente. Eu particularmente gosto muito do Mendeley, tem vários tutoriais na internet, vídeos, cursos online gratuitos, né, é perfeito esse software, eu adoro, eu uso ele direto. Opa, ele tem um plugin do Word, que você instala no próprio Word, você consegue fazer citações lá e ele já coloca as referências para você no formato que você quiser, mas tem outros também, tem o RefWorks, tem o EndNote, tem o Zotero, tem vários, tá, gente? Esses aqui são os mais famosos. Eu gosto sempre de usar o Mendeley, mas aí fica a critério de vocês. Eu recomendo que vocês utilizem, né, porque é muito complicado, né, gente? A gente depois tem que ficar conferindo o trabalho, se realmente as citações estão todas lá, e você confere à mão aquilo, dá um trabalhão, você perde muito tempo. Então isso daqui ajuda bastante vocês a ganharem tempo mesmo, né, na hora de fazer as referências. Lógico que depois é bom dar um check final, ver se está tudo certo mesmo, porque às vezes o próprio software dá um errinho, coloca DOI, outros não colocam DOI, ou coloca o ID do PubMed, então tem que dar uma verificada nessas coisas, tá? E aí, no fim das contas, o trabalho fica assim, mais ou menos, ó, fica introdução primeiro, né, você vai introduzir o assunto, justificativa depois, pode ser um item separado ou não, depende do edital que vocês estão, trabalhando, se não, você põe a justificativa lá junto na introdução, no último parágrafo mesmo, sem separar tópico nem nada. Objetivos, então faz o objetivo geral e os objetivos específicos em forma de tópicos. Na metodologia, você vai descrever de forma mais detalhada possível o que você vai fazer durante, o andamento, né, do seu trabalho para você responder aquele objetivo e, se tiver resultados esperados, você coloca aqui 5 resultados esperados, se não, já pula direto para o cronograma e depois as referências bibliográficas que você pode colocar aí com software ou não, depender da preferência, né, de cada um. Tem gente que gosta de escrever, então vocês fiquem à vontade, tá. Então, basicamente, gente, a estrutura do projeto de pesquisa é essa. E aí, qual é a diferença do projeto para o relatório? O projeto é o planejamento, né, então você planeja, submete aquilo para avaliação e se for aprovado, aí você pode mandar brasa e começar a fazer as coisas que você escreveu na metodologia. Aí você passa aquele tempo todo fazendo as coisas, né, aí 1 ano, a gente está falando aqui de 1 ano, vou falar 1 ano. E aí, no final das contas, você tem que apresentar o que que você encontrou, né, porque as pessoas ficam curiosas. Quando lê seu projeto, será que a pessoa vai conseguir descobrir isso e tal? Às vezes não consegue, gente, mas é sempre válido, né. Às vezes você quer achar uma associação, uma diferença entre 2 grupos e não acha, e as pessoas às vezes ficam tristes, desanimadas, mas é assim mesmo. Não encontrar também é resultado, tá, e você tem que apresentar isso de qualquer forma. Então você tem que, no final da sua pesquisa, apresentar um relatório a um comitê avaliativo, né, não sei se for o comitê de iniciação científica ou, a sua banca de TCC, enfim, você tem que fazer esse relatório apresentando o que que você conseguiu daquele projeto. Então, como o trabalho já foi realizado, os verbos agora são no passado. Então, ter muito cuidado com isso aqui, gente, que eu já corrigi muitos trabalhos com verbos no futuro no relatório. Porque copia e cola do projeto e esquece de mudar, então tomem cuidado, tá. O relatório de pesquisa ou o TCC propriamente dito já finalizado tem que estar com os verbos no passado. Então no projeto você provavelmente escreveu assim: "Serão realizados 2 experimentos para avaliar tal coisa e tal coisa". No relatório você tem que falar: "Foram realizados tantos experimentos e blá-blá-blá", sempre no passado, tá. Que mais? A introdução, os objetivos e a metodologia, se você não tiver mudado de projeto no meio do caminho, vai ser praticamente igual, tá? Você pode mudar uma coisinha ou outra, adaptar ou atualizar, né, se você encontrou alguma referência mais interessante para colocar na sua introdução,
mas teoricamente vai ser similar. Se você escreveu o seu projeto bem escrito e bem feito, provavelmente a sua metodologia, se você tiver seguido ela bem certinha, né, vai ser muito similar, tá. Só lembrem de trocar aí o verbo, pelo amor de Deus, não coloca "foi feito", porque é um negócio que ó, não coloque "será feito", né, porque já foi feito. Então cuidado com isso daqui. E adaptem também, digamos que lá um ano atrás você achou que ia usar o software X, versão 1.0, mas aí depois saiu o software Y versão 3.0 e você: "Opa, o Y é melhor". Então aí vocês façam essas adaptações à metodologia, tá. E claro, isso aqui gente é um problema. Isso eu concordo que é um problema, mas assim, vendo como avaliador também a gente não às vezes a gente avalia muitos relatórios, né, de uma vez, então não tem como a gente ficar lendo relatórios aí de 100 páginas, que é muito complicado. E outra coisa, dentro da ciência, gente, quando a gente vai escrever um artigo para publicar numa revista, tem limite também, tem limite de às vezes de palavras, às vezes de caracteres, então a gente tem que começar a se acostumar a ser sintético. "Ai, professora, mas o relatório de 1 ano de trabalho só de 4 páginas". É, e aí você tem que saber selecionar muito bem o que que foi de mais importante que você descobriu ali, tá. Então verifiquem esse espaço para não ultrapassar e tentem ser sintéticos. Ser sintético é você reduzir ao máximo as coisas, né. Então, muitas vezes, do projeto para o relatório, a gente diminui bastante a introdução, né, e e aí você tem que resumir seus resultados de forma, assim, o máximo possível, né. Então, cuidado com isso daqui, para não ultrapassar esses passos. A gente empolga, né, quer escrever muito e tal, mas fiquem calmos, conversem com o orientador de vocês: "Professor, eu tenho só tantas páginas, o que que eu tenho que colocar?". Ele vai te orientar, vai falar lá: "Ó, essa tabela, esse gráfico, esse resultado aqui não precisa", então vocês vão ir definindo o que que vai ter. Então, em geral, o relatório, né, da pesquisa vai conter a introdução, os objetivos, aqui não tem justificativa mais, tá gente, você já vai introdução e objetivo direto. Metodologia, você pode colocar dentro da introdução aquele parágrafo que eu falei, que esse trabalho é importante, por isso, já emenda no objetivo, tá. Mas geralmente não contém. Então, metodologia, e aí o que vai ter dentro do relatório que não tinha no projeto é resultados, discussão e conclusão, tá. Aí as referências também, aí você vai atualizar as referências, claro, né, as referências vão ser diferentes. Então aqui essas 3 coisas elas são diferentes, então eu vou falar um pouquinho delas. O que que são os resultados? Os resultados, gente, são, o que você encontrou com os seus experimentos ou com aquelas etapas. Lembra que tinha os objetivos específicos e você tinha a metodologia. Então você começa a responder aqueles objetivos específicos, isso são seus resultados, tá. Então é o que foi encontrado. Então a gente geralmente, não fica descrevendo resultado no texto. Isso fica um pouco chato para quem está lendo e fica um pouco confuso também, principalmente se tiver muito número, coisa assim. Então o que geralmente é feito, é que a gente reduz, até por causa do espaço também, né, mas também para ficar um pouco mais visual e mais claro, a tabelas ou gráficos, tá. Então interessante você colocar a frequência, não sei o quê, quer arrumar uma frequência, coloca lá um gráfico. Ou quer mostrar valores, né, você coloca numa tabela, quer mostrar as características do paciente, qual foi o range de idade, se tem pressão arterial tanto, aí você coloca uma tabelinha que ocupa muito menos espaço, né, te economiza palavras e para quem está lendo fica muito mais interessante, mais visual de ver o que que você encontrou. Então essa parte dos resultados, ela é a parte mais importante junto com a discussão dentro do relatório, tá. Eu gosto de falar que os resultados têm que ser a maior parte do relatório, que é o que interessa mais, né. E aí, além de você mostrar o que você achou, você tem que comparar os seus resultados com estudos similares. "Ah, mas só foi feito um estudo similar em 1980". Tá, compara com as de 1980, mas justifica que não foi feito mais e etcétera. Então é esse tipo de coisa. Então: "Ah, olha, eu encontrei que existe uma diferença entre esses 2 grupos, mas o fulano de tal fez um trabalho em São Paulo e lá em São Paulo não foi encontrado. Mas, em compensação, em outros países também tiveram resultados discrepantes". Aí lógico, você vai falando e vai fazendo as citações. Quanto mais artigos você tiver na sua discussão, mais enriquecida essa discussão é.
Então é uma parte muito importante, que o que mais enriquece um trabalho científico é uma discussão bem feita, porque significa que você leu o assunto, você conseguiu comparar o que você encontrou com o que já foi feito, então isso coloca a sua pesquisa num nível muito mais alto. Então a parte da discussão é muito importante. E aqui, gente, coloquem referências atualizadas, tá? É muito chato você comparar um trabalho, igual eu falei o exemplo aqui, com um trabalho de 1980, fica parecendo que você parou no tempo, ou então que você não leu o suficiente, né? Então comparem com trabalhos mais recentes aí, de 2017 para cá, né? 18, 19, 20, 21, não sei, aí pegam 5 anos e discutam em cima desses trabalhos, é muito mais interessante, tá? A não sei que não tenha mesmo, mas aí você também pode justificar, né, o porquê da data. Então essa parte aqui é muito importante, gente. Alguns, editais pedem para fazer resultados de discussão junto, e outros pedem para ser separados, tá? Eh Independente, a discussão ela tem que ter, ela tem que aparecer. Quando é resultado de discussão junto, você apresenta a sua tabela e no texto, a hora que você cita a tabela, você já fala: "Ó, os resultados desse trabalho apresentaram isso, isso, mas o fulano de tal, 2020, encontrou tal coisa e tal coisa, o que é discrepante, e pode ser por causa disso, disso, daquilo". Então você está já apresentando o resultado e discutindo. Quando é separado, você tem que apresentar seus resultados, colocar suas tabelas e gráficos, lógico, tem que ter um texto também. Tentem não ficar repetindo a informação da tabela. O que eu vejo muitos alunos fazerem é isso, né? Você coloca lá, na tabela está escrito 1, 2, 3, 4. Quem está lendo já está vendo 1, 2, 3, 4. Aí lá no texto você coloca, a tabela 1 mostra 1, 2, 3 e 4. Você está gastando palavra à toa, não precisa repetir informação. Então, tentem apresentar os resultados e colocar uma informação um pouco mais intelectual, digamos assim, do que a descrição do que a pessoa já está vendo, tá? Então, aí você discute, né, compara os resultados com os resultados de outros estudos similares, e depois você finalmente chega à sua conclusão. A conclusão, gente, é a resposta da sua pergunta. Lembra aquela pergunta que a gente formulou lá no projeto? Então, tinha as hipóteses, né? Então, uma resposta ali vai ser correta. E a sua conclusão é a resposta ao seu objetivo. Então, se o objetivo é determinar se existe diferença entre dois grupos, a sua conclusão vai ser o quê? Existe diferença entre esses dois grupos. Ou não existe diferença entre esses dois grupos. É claro que você não vai colocar só isso, né? Você vai fazer um negócio muito mais elaborado. Então, conclusão aí tem que ter pelo menos um parágrafo, 1, 2 parágrafos, tá? Para você concluir de forma adequada esse seu trabalho. Então, aqui você vai responder o seu objetivo. O que eu já vi algumas vezes é que a pessoa conclui um monte de coisas, assim, que acaba se perdendo, né? Porque a gente faz tanta coisa, né? Normal, gente. Conclui um monte de coisa, mas quando você vai ler o objetivo para ver, a conclusão não tem nada a ver com o objetivo. Então, cuidado. Escrevam a conclusão de vocês respondendo o objetivo. Leia o objetivo. Não sei fazer a conclusão, é tanta coisa que eu achei. Ok, leia o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Determinar a diferença entre dois grupos. Então, qual que tem que ser a resposta? Tem diferença ou não tem diferença? E aí depois você vai colocando o que você encontrou dentro dos objetivos específicos. É assim, gente, conclusão é responder os objetivos, só, tá? Bom, então acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem, me mandar por e-mail, tá bom? E obrigada, estudem bastante. Oi. Estudem bastante, tá? E escrevam o projeto de vocês com muito carinho, projeto, trabalho, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição.